O fã da Tequila Baby é um fã já de 20 e tantos anos de música, são as pessoas de 30, 40 anos. E os fãs do Duda Calvin e The Punk Rockers é uma galera de 18, 20 e poucos anos. A arte é quando ela te incomoda. Quando ela não incomoda, ela não é arte. A arte é quando ela te cria uma sensação de o que é isso? Te provoca. Ela provoca. Aí é arte. E pode ter arte na pisadinha, pode ter arte no punk rock, pode ter arte no hardcore, pode ter arte no reggae, pode ter arte na música eletrônica. Perfeito. Tá entendendo? Recado para as prefeituras, para o pessoal que faz evento ao ar livre, façam mais, porque a chance dessa meninada de 13, 14, 15, 16 anos está querendo começar a fazer música, querendo soltar suas energias, frustrações, felicidades e esperanças no meio musical, é a hora de começar. E é no evento de rua. Aí tu diz assim, cara, precisa de muita coisa pra fazer uma música de sucesso? Sim e não. É verdade. Musicalmente falando, 2 notas. Esse é o Tá Vazando Entrevista, começando tudo de novo, mais um episódio por aqui. Hoje nós temos o maior prazer de receber aqui na nossa mesa um convidado muito especial, o cara que representa o rock, o punk rock gaúcho para todo o nosso Brasil, Duda Calvin, da Tequila Baby. Tudo bem, Duda? Feito! Cara, muito prazer te receber por aqui, nos nossos estúdios aqui do podcast, no Tá Vazando Entrevista. Como é que tá essa vida do Duda Calvin? Como é que acordou hoje? Como é que amanheceu? Eu sei que nós estamos aqui num dia extremamente frio, mas não é só sobre isso também. Como é que tá essa vida do Duda Calvin atualmente? Cara, muito contente. Primeiramente, muito contente de estar aqui no programa. A vida cheira sangue, ouro e pólvora, né? Que nem diz uma música, né? Feita há um bom tempo atrás. E eu acho que a gente... Nesse momento a gente está fazendo com que a música chegue em vários lugares ao mesmo tempo, que é uma coisa mais difícil, né, hoje em dia, mas muito esperançoso, assim, de que a música... A gente já teve uma mostra disso no período da pandemia, no período das enchentes. As pessoas precisam de música cada vez mais, né? Apesar de muita gente achar que não, né? Então eu tô achando assim que essa nossa função de levar a música para vários lugares faz a gente acordar todos os dias e respondendo a tua pergunta, querendo levar a música mais adiante para mais pessoas. Que demais, cara. Como é que eu posso fazer essa pergunta? Você fazendo a pergunta, né? Mas o que tu acha? Tu é mais hoje um entusiasta da música, um entusiasta do punk rock, do rock, ou tu ainda vive isso de maneira mais visceral como no início de tudo? Acho que é boa pergunta, hein? Boa pergunta, hein? Acho que são as duas coisas. Eu sou entusiasta, né? E vivo ela do jeito visceral. A gente tem a Tribos Produções, né? A Glauce e o pessoal todo que trabalha na Tribos. A gente sempre fica conversando sobre isso. A Glauce é a nossa manager, né? E o pessoal da Tribos, a gente sempre fica conversando sobre isso, de como tá surgindo bandas novas no segmento punk rock. Mais do que em todos os outros segmentos do rock, né? Porque, bem ou mal, o punk rock é muito contestador. Verdade. É muito tapa na cara, é muito... Se liga, qual é que é, sabe? Então tá vindo uma meninada nova dentro do rock, meninada mesmo, tô falando de gente de 14, 15, 16 anos, querendo montar banda, e isso é visceral. Pra mim, que já tô há 30 anos nisso... É visceral e ao mesmo tempo eu sou muito entusiasta disso, porque eu tô vendo aquilo que eu vivi lá atrás e tô vivendo isso junto agora. Então tá tendo essa meninada nova e meninada nova mesmo. A gente vai ouvir gente aqui na rádio daqui a uns 5 anos, 4 anos, e que, eu escuto Tequila, tem uma música da Tequila, eu, caramba, né, cara, do tipo... Tu compôs esses sons há 20 e tantos anos atrás, e para essa galera agora tá sendo um diferencial. Onde tu vai tocar em lugares do Brasil, que a gente passa, tem uma galera nova indo em shows e querendo escutar aquilo ali, querendo escutar coisas novas. Tem a parte visceral que é, vamos lá, a gente tava falando em off aqui, tá, pessoal que tá ouvindo a
A gente tava falando da jaqueta de couro, então é uma coisa lá do passado, né? Uma coisa ramoneira, vamos dizer assim. E hoje o punk rock é mais do que a jaqueta de couro. Tem a jaqueta de couro, mas tem outras coisas. Então, ou seja, tá muito acessível para as pessoas hoje em dia, porque antigamente tu tinha que ter um visual muito diferenciado, radical, né? talvez. Hoje não, hoje é uma coisa assim, ela é muito acessível, porque o faça você mesmo, o do it yourself do punk rock é também sobre moda, né? Tu faz a tua jaqueta, tu faz as tuas tatuagens, tu faz o teu cachecol, o echarp, tu faz a tua... Monta o teu look. Tu monta a função toda. Então, não é só musical, como tu monta a tua música também do jeito que tu quer, mas também tu monta o teu modo de vestir e o teu modo de agir. Tu tá falando sobre esse novo jeito do punk rock se mostrar hoje, atualmente, assim. O punk rock, tu acha que ele perdeu essa coisa radical em algum momento? Ele mudou a maneira de passar essa mensagem do punk rock e tudo mais? Como é que tu vê o punk rock hoje, cara? Porque essa meninada que tu tá falando aí, me parece que são galera mais jovem, né? Mais jovem mesmo. Como é que 14, 15, 16 anos. Cara, eles... Como é que é o punk rock dessa galera hoje? O punk rock... O punk rock daquela época do início a gente tem uma ideia, né? Tipo assim, ó, o fã... Vamos falar do meu trabalho pra essa galera, né? O fã da Tequila Baby é um fã já de 20 e tantos anos de música, são as pessoas de 30, 40 anos. E os fãs do Duda Calvin, The Punk Rockers, é uma galera de 18, 20 e poucos anos, né? Às vezes, quando tu consegue tocar num evento de dia, uma galera de 16 anos que aparece no show, mas em muitas casas noturnas não pode entrar um cara de 16 anos, né? Então, quando tu tem um evento ao ar livre, que é muito importante isso, recado para as prefeituras, para o pessoal que faz evento ao ar livre, façam mais, porque a chance dessa meninada de 13, 14, 15, 16 anos está querendo começar a fazer música, querendo soltar suas energias, frustrações, felicidades e esperanças no meio musical, é a hora de começar. E é no evento de rua. Mas essa galera hoje é mais nova, sabe? Claro que isso foi feito um trabalho todo, nós temos que dar o... Eu acho que é muito bacana isso, quando tu consegue dividir as coisas. A gente tem a Glauce, né, da Tribo Produções, e ela produziu esse show para essa galera incorporar coisas novas na música. O pessoal que toca com a gente também já tá mais solto, tá mais punk, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo tá aquela coisa super acessível. Tem uma frase muito legal que diz assim: o punk rock é o popular do rock. Porque com 2, 3 notas tu faz uma música. Né? Digamos, é simples fazer o... É simples. É simples. E o simples se torna fácil também, né? É como o reggae. Como o reggae. O reggae também é assim, né? O reggae é um punk rock dos maconheiros. E outra coisa também, tu sabe que... Cara, é muito interessante. O punk rock, ele conversa com 2 estilos musicais, e tu pode fazer um festival com isso, que vai, gente, eles se dão muito bem. O pessoal do rap, o pessoal do reggae e o pessoal do punk rock. Eu adoro reggae. Muito bem, saca? Então, e tu pode ver que, de um jeito ou de outro, o punk rock contesta, o rap contesta, o reggae contesta. Cada um na sua linha, sabe? E eu tô notando, e a gente conversa isso pra caramba quando a gente tá indo fazer show nas turnês, com o pessoal que, né, da equipe, da banda, a gente nota que essa meninada que tu perguntou que vai nos shows, o que eles querem? Eles querem isso, eles querem perguntar, eles querem contestar, eles querem ver uma coisa diferente, tá entendendo? A gente sempre brinca assim que, cara, é muito mais um evento onde todos vão aparecer e todos vão ser vistos ali, do que aquela coisa lá dos anos 70, dos Ramones, dos Sex Pistols, né, do The Clash, que era muito mais musical, né? Hoje é um evento onde tem o estilo, onde tem a música, onde tem as pessoas, o público faz o show junto com a banda, sabe? Tem os elementos cenográficos do palco que faz o público interagir com o palco. Então é um show diferente, e esse show diferente atrai gente nova. Que demais, é um monte de interação que acaba trazendo junto. Acaba virando
uma cultura, assim, né? Porque, tipo, não é só a música, como tu falou, acaba sendo um estilo de vestir e tudo mais. Uma curiosidade aqui, voltando um passinho atrás, porque vamos falar bastante coisa aqui, viu, Duda? Vamos falar sobre carreira, vamos falar sobre vida pessoal também. A gente já tá falando na real sobre isso, mas fica à vontade pra florear entre esses aspectos, tá? Mas tu falou uma coisa sobre essa nova geração. Como é que eles chegam até você, cara? Tu tem algo mais próximo com eles? Alguma curadoria? Ou é algo mais de fã mesmo, de quem conheceu o trabalho da Tequila e acaba chegando contigo? Acho que são... Cara, é tudo isso que tu falou. Tem as páginas das mídias sociais, tem o Instagram, tem o YouTube, né? Tem N mídias que essa galera chega. E ao mesmo tempo tem todo um trabalho da Tribus.mkt, que é a produtora, de fazer com que o nosso trabalho chegue nessas pessoas, falando a linguagem deles, né? Então, a junção dessas duas coisas, o trabalho, a música, e o modo como esse trabalho chega, atrai essa galera, sabe? Daí tu vai me dizer assim, mas peraí, é musical ou é midiático, né? Multimídia. Cara, é tudo misturado. Porque não é só música. Quando a gente conhece uma banda nova, não é só musical. A gente conhece porque chamou atenção o visual, porque chamou atenção a música, porque chamou atenção N coisas, não só como era nos anos 70, que era música. Tu não tinha nem foto das bandas, né? Tu escutava as bandas dos anos 70, 80, 90... Muitas vezes chegava através de um cassete gravado por um amigo que, tipo, olha, escuta isso aqui. Imagem mesmo não tinha, né? É verdade, cara. Hoje, às vezes, chega a Glaucia, nossa produtora, fala assim, às vezes chega a imagem antes da banda. Para as pessoas, né, cara? Daí tu vê, que banda é essa daí? Pô, qual é que é e tal? Chama atenção pelo estilo, vou ouvir o que os caras fazem, né? Chama atenção pelo estilo, exatamente. Que doideira que a gente virou, né, cara? Cara, mas é uma coisa assim, ó. A minha outra profissão, sou professor de História, Geografia, Atualidades e Redação, tá? Tu entende de uma maneira diferente esses movimentos, né? Cara, é muito interessante, assim, ó, a história me mostra que a gente sempre briga com a galera. Eu vou falar pra vocês que estão vendo o programa agora. A história não é cíclica. A mesma água não passa debaixo da ponte duas vezes. Mas, ao mesmo tempo, a história tem as suas ciclicidades, vamos dizer assim. Olha. Sertanejo, forte nos anos 90, forte agora. A roda girou. Né? Tá falando que daqui a pouco, 4, 5 anos, de novo, a galera vai estar ouvindo muito punk rock no rádio. Exatamente. É o ciclo. Mas vamos pegar um exemplo muito legal que a gente tem, a nossa Atlântida FM. A nossa Atlântida FM, ela, óbvio, é uma rádio que segue as tendências e tal, mas ela já tá ligada que tá tendo uma galera fazendo uma música diferente e que essa galera, ela precisa conversar com mais pessoas. A rádio já entendeu que para conversar com mais pessoas ela tem que falar uma outra linguagem para essa galera poder ouvir. Quantos programas novos estão surgindo na Atlântida, quantas coisas novas estão surgindo na rádio, isso é importante, isso é se reciclar, isso é uma ciclicidade, apesar de não ser cíclica a história, de se reciclar, tá entendendo? Perfeito. Vamos falar, tu tava ali com, tem drum and pop, é isso? Drum loop, certo? Tu gosta de música eletrônica, tu gosta de batida, tu gosta desse tipo de coisa. O primeiro instrumento que eu comecei a tocar foi bateria. Daí, tipo, a primeira tatuagem na mão que eu fiz foi justamente drum. Aí depois, pô, isso aqui tá faltando alguma coisa, o que eu vou escrever? Aí botei o loop ali, tá tudo certo. Então, tipo assim, tu gosta das batidas. Sim. Sempre vai te chamar a atenção. Aí vamos lá, digamos que tu não tenha muita intimidade com, vamos pegar um estilo musical, pisadinha. Pisadinha, tu acertou. Digamos que não tem muita... Digamos, é verdade. Mas pode surgir uma música de pisadinha que tu vai uma batida. Tudum, tudá, tudum, tudá. Opa, peraí. Isso aí não é pisadinha. Aí o cara vem cantando. E tu vem, não, isso é pisadinha. Cara, me deu um nó na cabeça. Esse nó na cabeça, isso se chama arte. A arte é quando ela te incomoda. Quando ela não incomoda, ela não é arte. A arte é quando ela te cria uma sensação de o que é isso? Te provoca. Ela provoca. Aí é arte. E pode ter arte na pisadinha, pode ter arte no punk rock, pode ter arte no hardcore, pode ter arte no reggae, pode ter arte na música eletrônica. Perfeito. Tá entendendo? Ela vai te causar, porque assim, aí tem uma coisa da história, né? Toda quebra
toda quebra, né? Toda dor, no caso, né? Gera um conhecimento, gera isso aqui não tá bacana, vou avançar de fase. Esse avançar de fase só acontece quando há uma quebra. Quando há uma quebra, tu vai em busca ou do conhecimento, ou de se melhorar, ou de ir para outro lugar. Ou seja, ele te cria movimento. Quando tu escuta lá essa batida eu conheço, daí vem uma pisadinha, o que os caras fizeram, velho? Aí tu vai escutar de novo. É verdade. Pra te começar, nos teus neurônios, buscar as conexões de onde tu ouviu aquilo. Quebrou o padrão do cérebro, né, meu? Já é arte. Cara, que demais isso. Eu acho que, trazendo pra nossa realidade musical, essa quebra, óbvio que isso, né, tá claro que a gente entende que se traduz para vários aspectos, vários assuntos. E na música, quando tu fez uma provocação muito legal, assim, eu não tenho conhecimento de pisadinha e não tenho absolutamente nada contra a pisadinha, muito pelo contrário, eu respeito muito, até porque grandes estilos e novos estilos, eles normalmente nascem nessas misturas. Né? Tu pega uma coisinha do punk, uma coisinha ali do pop, tu mistura com outra coisa e dali a pouco tu tem um novo estilo musical que de repente pode ser um subestilo do rock ou uma coisa completamente nova, e isso é só a partir do momento que tu se incomoda com aquilo que está sendo feito e tu quer buscar coisas novas e aí acaba descobrindo, fazendo, trilhando caminhos desconhecidos ainda. Tu é baterista. Tem uma música que ficou muito famosa, vou contar uma história rapidinha aqui pra vocês. Gostamos de história. Teve uma música que ficou muito famosa na Tequila, que se chama Velhas Fotos. A Velhas Fotos tu consegue tocar com 2 acordes. Se tu quiser, tu toca tá, 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 tá. Vamos pro refrão. Eu sei, tá, 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 que isso não traz você de tá, 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 tá. Com 2 acordes tu toca. Pode fazer umas notinhas a mais, mas com 2 notas tu toca. Essa música não ia ser lançada. Essa música foi a última música gravada no disco, no último dia de gravação. Por quê, cara? E a gente achava que não era uma música muito legal, porque ela era meio do heavy metal e não do punk rock. Olha isso. Tu entende que às vezes a gente tem uma ideia de que, vamos lá, isso foi em 1999, né? De que a gente sabe de tudo, que a gente tem o domínio de tudo, e às vezes tá ali, cara, uma coisa que quebrou o conceito, né? Foi a quebra do conforto da coisa, do punk rock, misturou isso e um sucesso. Que a gente nem tava pensando em lançar ela. Ela ia talvez entrar num disco e ficar lá escondidinha, até que falaram, não, essa música aqui é bacana, cara, vamos lá. Subiram o morro, a Rádio Atlântida antes era no alto do morro. Quem é que decidiu colocar? Foi a banda toda? Cara, como é que foi isso? Foram várias pessoas, né? Tinha a Dulce, que era divulgadora, o pessoal da gravadora, o Lelê Bortolatti, que estava junto na época também, que era na época tinha saído da produção da banda, mas tinha muito contato com a gente e tal. Certo. E outras pessoas falavam assim, aquela música é legal, aquela música é legal. Cara, quando já umas 6 pessoas falaram aquela música é legal... Temos uma amostragem aí, bem boa. Tá, vamos ver qual é que é. Entrou na programação da rádio, caiu na rede e foi a música mais tocada no sul do Brasil na virada de 99 para 2000. Não, essa música realmente fez muita história. Vamos lá, era uma música que a pegada era tum dum 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 pá pum pum pá pum pum pá pum. Não tem uma grande bateria nisso, só depois é sabe? E 2 notas. Aí tu diz assim, cara, precisa de muita coisa pra fazer uma música de sucesso? Sim e não. É verdade. Musicalmente falando, 2 notas. Ao mesmo tempo, responde aquela tua pergunta lá do início que perguntou se precisa ser entusiasta ou fervoroso. As 2 coisas. Tá entendendo? Tem que ser entusiasta. E fervoroso, porque entusiasta, foram 2 notas. É punk rock, né? Sim. Sou fervoroso. Não, essas 2 notas que são as notas legais. Sacou? Então, são as 2 coisas. Quando tu vai lá, tu senta na bateria, quantas vezes deve ter acontecido, foi tocar a bateria e tipo, hoje eu não tô tão afim, mas tô lá. E às vezes tu tava com uma fome, tocava até coisas repetitivas, mas com uma garra absurda, tá entendendo? É verdade. A mistura dessas 2 coisas é que faz a música acontecer. Que demais, cara. Realmente, Velhas Fotos foi algo... Eu, na época, eu lembro que eu morava no interior, eu sou de Carazinho, e era bem mais novo, inclusive, e eu nem sonhava um dia trabalhar em rádio e tudo mais, e foi realmente a música que chegou
os meus ouvidos de uma maneira muito marcante através da Tequila Baby. Então, realmente, o pessoal ali, os 6 estavam certíssimos ali. Cara, os 6 estavam certos. E isso funciona, se a gente for ver bem na história da música, se a gente for pegar tudo que acontece, como as músicas foram lançadas, então tu vai ver que às vezes, a despretensiosidade, mas ao mesmo tempo o tocar com vontade, cria coisas maravilhosas. Bom, a gente tem o White Stripes, um dos maiores riffs. E o cara fez um pianinho pequenininho, transpôs pra guitarra e se tornou um hino. É verdade. Tá entendendo? Hino não foi Copa do Mundo, talvez? Uma coisa foi. assim? O Gorillaz, aquele... Gorillaz também. Que era quando tu ligava o tecladinho e saía aquela música. Eles fizeram uma música em cima daquilo. Exatamente. Tá entendendo? Então, do tipo, cara... Teve alguma história de vocês, assim, na composição, que vocês ouviram alguma coisa, trouxeram e cara, virou algo... Teve Menina Linda, que a gente tinha uma fita cassete e rodava umas músicas e no final... A fita cassete a pessoa gravava em cima, né? Isso. Então a gente tinha uma demo nossa gravada, a gente escutava e no final entrava a Renata Bullycaps, Menina Linda, e tanto que entrou aquilo ali, vamos fazer uma versão. E foi a versão do punk rock até os ossos, Menina Linda, que também tocou no Faustão, tocou em vários programas de TV, por causa daquela fita cassete que no final tinha uma sobrinha de tempo e tinha um pedaço de Menina Linda. Caraca, bicho. Né? Que loucura. Tava ali. Que demais, cara. Que demais. Mano, voltar um pouquinho lá no início de tudo. Tá? Antes de Tequila, antes de repente, onde tu tava lá, eu não sei como é que foi esse processo de autoconhecimento, de descobrir que tu queria, porque tu tem uma outra formação, tu tem uma outra profissão também, e eu imagino, eu não sei o que veio primeiro, mas queria que tu falasse um pouquinho nessa oportunidade. Aproveitar para saber um pouquinho sobre isso. A gente conhece bastante coisa da Tequila Baby, a gente acompanhou, e eu sei que muitas pessoas são novas e podem não saber de muitas coisas, mas vamos pegar daquele início lá, cara. Como é que tu se encaixou no meio do punk rock? Como é que era o Duda Calvin naquela época? Como é que tu vou montar uma banda? Como é que foi isso? Para começo de história, pouca gente sabe, a Tequila Baby, existia uma outra tequila. Antes dessa tequila que tu conhece. Aquela que a gente gosta? Mais ou menos isso. Cara, eu tava na faculdade de História da URGS, isso em 91, tava fazendo bacharelado em História na URGS. E aí tinha uns amigos meus que tocavam Ramones e outras coisas, assim, não só punk rock, outras coisas, outras bandas e tal, The Cure e outras coisas que tinham na época, assim. E eles falaram, cara, vamos tocar junto. Eu falei, vamos. Que tu instrumento sabe tocar? Cara, eu sei tocar contrabaixo, mas eu sou canhoto. Aí o cara olhou pra mim assim, não existe baixo canhoto. Não, aqui no Rio Grande do Sul. Era muito caro. Ainda mais na época. Não, 91, né, Nossa, cara? Aí um amigo meu me prestou um baixo de destro, e eu tocava ali, mas tipo, fica muito estranho o canhoto tocando um baixo de destros, com as cordas pra destro, né? Eu só virava o baixo. Nossa, tu tocava ao contrário. Tudo ao contrário. Aí ele falou, cara... Tu não quer cantar numas músicas aí? Eu falei, claro, vamos nessa. Quer ser promovido. Aí, cara, eles viram que a minha voz era assim, desse jeito, eles falaram, cara, canta essa música. Aí eu cantei, pá, legal. Não toca baixo nela, porque já ficava estranho, né? Canta só, deixa que eu toco baixo. Aí a gente trocou, o cara que cantava foi pro baixo e eu fui pro lugar do cantor. E essa Tequila Baby foi em 91 para 92, não tinha nem o nome Tequila Baby. A gente ia fazer um show, o Vander Wildner, dos Replicantes, convidou a gente para abrir um show dele. Na época ele tinha saído dos Replicantes, tinha uma banda chamada Sangue Sujo, antes de fazer todas aquelas músicas lá dele, do Balada Sangrenta, daquele disco e tal. Ele precisava de uma banda para fazer a abertura e nos convidou. E a gente não tinha nem nome. Aí ele falou assim, cara, vocês querem fazer a abertura do show? Tem que botar um nome no cartaz, decida um nome. A gente não tinha decidido o nome, ele ligou. Tô aqui na gráfica, vou fazer os cartazes, como é que é o nome da banda? Cara, a gente não pensou ainda. Ele, cara, bota o nome de bebida que sempre dá certo. Nós, tá, mas qual? Tequila, bota tequila. Nós, tá, tequila, mas só tequila. Ele, não tem uma mina que toca baixo na banda agora? E uma outra backing vocal? Cara, tem umas guerras, então bota Tequila Baby. Olha aí, e aí cara. O Vander escolheu o nome pra banda, entrou no cartaz, a gente abriu o show e não tinha mais como trocar, né? Porque já tinha o nome. A gente foi até 92 para 93. Foi bem pouco tempo. Aí
eu estava fazendo o curso de História, me dedicando àquilo, eu já estava estagiando. E aí, em 94, os meus amigos montam uma banda lá e eu trago esse nome Tequila Baby pra banda da outra banda que eu tinha. Né? E alguns sons, assim, algumas coisas que a gente fazia na época lá, a gente trouxe pra essa Tequila Baby, que é a Tequila Baby que tu conhece. Poxa, que demais, então pouca gente sabe disso aí, porque era uma proto-banda, né? Era uma banda que mais ensaiava do que fazia show. Mas depois que o Vander convidou pra abrir o show dele, começou a fazer alguns shows. A gente até gravou um clipe e depois participou de 2 coletâneas que saíram na época, e uma coletânea, inclusive, em fita cassete, que tu tava falando, pra todo o Brasil. Sabe? Ainda saía naquela época, no início dos anos 90, o pessoal que está nos assistindo, no início dos anos 90, as coletâneas, via de regra, ou eram fitas cassete, ou ainda, muito de vez em quando, algum CD de gravadora. Te lembra aquela gravadora Paradox, que lançava um monte de coletâneas? Claro. Tinha essas coisas assim, mas não no Rio Grande do Sul. Eu acho que eles tinham. Eu conheço o Paradox, porque eles faziam alguma coisa de eletrônico também. Muita coisa várias eletrônica. Coletâneas. This is the river of the night. Exatamente. Tinha essas coisas Paradox assim. Music. Isso aí. Paradox Music. Cara, e essa voz, cara, eu tava aqui só esperando uma oportunidade de perguntar da voz, e aí tu falou que a voz sempre foi assim. Isso. Não foi por causa da gritaria da tequila, então? Não. Cara, eu tenho vamos dizer, um probleminha nas cordas vocais, né? Que eu tive que fazer muita aula de fono pra estar falando desse jeito contigo. Minha voz é essa assim, ó. Se eu falar o tempo inteiro, solto, quando eu canto Velhas Fotos, as pessoas pensam que eu tô gritando, né? Mas eu tô aqui, ó. Eu sei que isso não traz você de volta para mim. Uma coisa eu fazia assim, né? Outra coisa eu fazia assim, ó. Eu sei que isso não traz você de volta para mim. Não parece que eu tô me esforçando demais, mas não, a voz é de assim, boa pra ti. É de boa. Cara, isso... O ruim deve ser fazer cover, né? É verdade. Fazer cover disso é mais complicado. Já encontrou alguém que consegue fazer? Já encontrei um camarada meu que falou assim, cara, fazia cover do TQ, mas eu tinha que tomar benzeta assim uma vez por ano. Então imagina, eu tento imitar um refrão, eu já não tenho mais voz, eu perco a voz na hora. E deve ser muito estranho, porque é uma coisa louca, né, quando a pessoa vai fazer cover. Tipo assim, ó, eu sempre curti esse lance de tocar as músicas que eu gosto de escutar, mas eu trago pro meu jeito de cantar, e aí vai na boa, né? Não vou cantar uma música aguda com uma voz assim que não vai chegar naquele agudo, ou muito grave. Grave pra mim é mais difícil ainda, sabe? Poxa. Tipo Legião Urbana, algumas músicas de Legião Urbana, que não irá dizer que não existe razão. É mais difícil, é mais fácil eu ir pro médio, pro agudo. Saquei. Mas eu trago pra minha voz. E muita gente que às vezes vai fazer versões, vocês que tocam em bandas aí, banda de baile e tal, tragam pra voz de vocês. Que daí não cansa. Sim. Agora tu tá fazendo o rasgado, ou a voz do Bono Vox, do U2, ou coisa assim, fica mais difícil. Porque daí tu tem que mutar muito a tua voz e ir pra outro espaço dentro da tua garganta. Quando tu for voltar, já era. Vai ficar rouco. É. Pô, cara, parabéns, cara. Acabou sendo a tua marca registrada da banda. Um errinho, né, lá de formação celular acabou sendo uma função legal. Que doideira. Cara, sobre... Vamos dar um pulo pra frente, então. Aliás, antes disso, eu quero passar por algumas... Por incrível que pareça, eu tava falando esperando tu chegar. E aí tava sentado aqui junto com o pessoal, conversando, trocando uma ideia, e recebi uma ligação de um amigo. E aí, vem pro churrasco hoje aqui e tal. Pô, tenho que gravar um compromisso aqui, mais tarde eu apareço aí. E aí, com quem que tu vai? Eu vou gravar com o Duda. Ele falou, caraca, com o Duda. O Duda, ele é de Sarandi, ele era de Sarandi, né? Morava em Sarandi. Ele falou, o Duda, eu tenho uma história com o Duda. Qual é a história dele? A história contigo é a seguinte. Uma vez eles iam tocar aqui na minha cidade, em Sarandi, me contando pelo telefone no Vivo Voz. Eu falei, e aí? Não, eles estavam lá no hotel e tal. Daí tinha um amigo nosso lá de Sarandi, que ele tinha recém montado uma banda, Namastê, Namauê, uma coisa assim. E aí ele falou, eu conhecia o James, eu acho. Eu acho que o James da época que ele conhecia, que era o guitarra, né? E aí ele falou assim, não, eu vou ali no hotel ali e já volto. Aí disse que foi lá no hotel,
voltou o James e Tu pra casa deles, onde eles estavam lá tragando o dia inteiro, tudo, né, e tudo mais. Eis que vocês chegaram lá e ficou, como assim o Duda Calvo? E eles eram muito fã da Tequila, eram extremamente fã, isso lá em 2001, muito provavelmente pelos cálculos, assim, não sei se tu vai lembrar disso, mas enfim. E aí foi engraçado, porque, tipo, ele me ligou, me contou essa história, e eu fiquei curioso, assim, cara, deve ter muitas histórias. Muitas histórias. Eu acho que o punk, por ser ainda punk rock, deve ter muitas histórias muito mais malucas ainda. Cara, isso é muito legal que tu falou, porque assim, eu sempre falo isso, eu tinha que falar isso num programa, vai ser nesse. Manda. Cara, tecnicamente falando, eu devo ter morrido umas 8 vezes já nesses lugares que eu fui, já devo ter bebido mais ou menos uns 480 litros de cerveja com alguém, né? Ido mais ou menos em 1648 festas. Tá entendendo? Namorado, tipo, desde mina, cara, cachorro, tudo. Porque, tipo, eu vi um cara fazendo... Tipo, eu fui numa festa, tava o Duda Calvo lá de saia ou coisa assim. Cara, eu tô em todos os lugares, meio onipresente no Tudo negócio. num fim de semana só. Tudo num fim de semana só. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu acho isso legal porque é o carinho que essas pessoas têm e... essa fantasia em cima de repente eu fui na casa mesmo do cara. Não, né? eu boto fé que tu foi, porque... Mas o bacana é isso. Sempre quando me falam isso, eu digo, é verdade. Por quê? Porque, cara, pensa comigo. Como é que é o nome do teu amigo? Marcelo Poloni. Marcelo, um abração pra ti. O cara, pra contar isso, ele tem que se despir. Verdade. De vergonhas e contar, eu tomei uma bebida, eu fiz tal coisa com o Duda Calvo. Ele torna público aquilo ali. Ou seja, ele tem um carinho muito grande. Pode não ter acontecido 1/10 daquilo ali. Não, eles eram fãzaços. Sabe? Mas o fato do cara contar aquilo ali, cara, te torna muito mais importante na vida de um monte de gente, nem só do que contou, mas do que vai ouvir, saca? E às vezes acontece, às vezes não acontece, mas eu sempre digo, é verdade. Por quê? Porque às vezes eu nem sei como é que foi o fato da coisa, né, cara? Mas, pô, olha o carinho dessas pessoas pra contar esse tipo de coisa, isso é muito legal. Eles eram muito fãs e eles iam todos os shows e tudo mais, e ele ainda finaliza que na noite eles foram pro show e tu chegou eles lá e assinou a camiseta e lançou pra eles, então tipo, nossa, foi um fim de semana, imagina a molecada na época, sei lá, 16, 17 anos, tá louco, era um fim de semana da vida deles, em Sarandi. Mas tu sabe que isso acaba sendo o diferencial do trabalho, Verdade. do todo, tanto do trabalho de hoje, que é um trabalho, eu digo assim, ele é mais moderno porque ele não é só musical, ele tem imagem, ele tem toda a parte cenográfica da coisa, que é muito bacana, e pra mim foi uma coisa muito difícil, às vezes cantar sem o pedestal, cantar com o microfone na mão, é que nem tu tá acostumado com um set de bateria, vem um outro set de bateria, ou não é mais assim, agora é com os pads, agora, sabe, esse tipo de coisa. E ao mesmo tempo ter essa coisa das pessoas poderem ter o acesso, sabe? A gente tem lá a Glaucio e a Tribos Produções, ela tem uma máxima que é assim, todos que vêm fazer foto, todos que vêm pegar autógrafo, todos são atendidos, de um jeito ou de outro, sabe? Depois do show, faz aquela fila, atende todos que estão ali, porque é muito importante para aquelas pessoas terem um contato com o artista, e saírem de lá com uma lembrança. Porque vai acontecer isso anos depois, quando tu for chamado para um outro churrasco, dizer assim, cara, eu tava ouvindo podcast lá do Tá Vazando, tu tava falando com o Duda, e depois vocês vieram pro churrasco na minha casa, eu nem sei onde é que foi, mas tu entende como é que é? Mas isso. É louco isso aí, né, cara? Essas coisas eu acho que talvez pudesse até ser fã de música e gravar música e cantar pro resto da vida, mas eu acho que essas coisas conectam as pessoas pro resto da vida. E isso é fantástico, cara. Que demais. E as bandas que tu curte. Exatamente. Quer ver uma coisa? Pensa assim, ó. A banda que uma das bandas que tu mais gosta. Não precisa ser a que tu mais gosta, mas me diz uma. Tá, vou lá. É o Dave Grohl chegar na minha casa no churrasco. Foo Fighters. Uhum. Tá? Certamente, por tanto tu gostar do Foo Fighters, tem alguma história envolvendo uma música do Foo Fighters em algum momento teu. É verdade. E cada vez que tu vai ouvir Foo Fighters daqui pra frente, vai lembrar daquele momento e o teu laço com o Foo Fighters vai ser muito mais fraternal, de irmandade, do que só ouvinte música, ouvinte banda. Tá entendendo?
quando a tua música se torna importante em algum momento da vida para alguém, cara, tu faz parte da família da pessoa. É verdade. Tá entendendo? É isso aí. Então, esses caras te dizem assim, tomei um trago com Duda Calvi, cara, nós saímos nadando, fomos até o Rio de Janeiro, saímos de lá, a gente pegou, atravessou, foi pra Bahia, voltamos voando, pode ser, né? O cara tomou uma serrota voando, tá entendendo? Não, o cara, dependendo do que o cara toma, o cara faz tudo. Tá louco, isso. O cara passa do avião, a banda pros caras dentro do avião, assim, sabe? Mas isso é importante. Tá, e tu deve ter o Mark, cara. O Mark teve um momento que vocês, pra vocês, fãs... Agora eu vou contar uma história do Mark. Agora é o contrário, né, cara? O Mark foi lá fazer o rolê com vocês, cara. Tem down, campainha do quarto de hotel. Turnê. Já tinha gravado aquele CD, DVD com a Orbit aqui, né? Do Mark Ramone. Fomos fazer a turnê nacional. Ah, já tinha acontecido já. Já tinha acontecido no DVD. Entendi. Fazer a turnê nacional. O primeiro show, se eu não me engano, foi depois de Porto Alegre, ou Curitiba, ou Florianópolis. Porque era lógico, Curitiba, Florianópolis, Campinas, São Paulo, aí fomos subir no mapa. Tem down, a campanha do hotel. O Mark. Duda, vamos ensaiar algumas músicas? Vamos. Aí ele tá de camisetinha de física e aquela cirolinha, sabe? Aquelas cuecas, samba canção. De olhar por baixo no inverno. Só que folgadinha, assim, sabe? Aí eu falei, cara, eu não posso tirar uma foto do cara sentado na minha cama, tocando um padzinho com 2 baquetinhas de samba canção, camisetinha de física e chinelinha havaiana. Não. Mas ia ser muito legal se tivesse uma foto ao mesmo tempo. Então agora eu contando uma história, os caras dizem, nunca aconteceu isso. Não, mas aconteceu. Mas o Mark, a gente conheceu ele em 98 para 99, quando a gente foi fazer uma entrevista na Brasil 2000, uma rádio que tinha lá em São Paulo. Uhum. E tinha um programa chamado Brasileiros e Brasileiras. E a gente tocava na hora do Brasil. Uhum. E as bandas tocavam ao vivo, por isso ganhavam concessão para poder tocar, né? Porque eram bandas brasileiras tocando no horário da Hora do Brasil. Eles retransmitiam a Hora do Brasil mais tarde, tipo meia-noite. E no horário da Hora do Brasil tocava uma banda brasileira. Durante o tempo da Hora do Brasil. Uma horinha. Era ótimo, todo mundo de São Paulo estava ouvindo. E o Mark Ramone também estava ouvindo, porque ele estava em São Paulo. Ele estava na rádio, ele olhando pelo aquário, assim. Aham. E a gente olha, cara, aquele cara parece o Mark Ramone, né? E nós tocando. Quando termina o primeiro set, o radialista vai falar, o produtor abre a porta e fala assim, cara, o Mark Ramone tá aí, nós... Uau! Aí a gente foi correndo lá, faz autógrafo, assina no braço, assina nas costas, um lugar dava pra tatuar, né? Assina no braço, acabamos tomando banho, saiu os autógrafos, mas pelo menos aconteceu. Aí, depois a gente, né? Aí foi, ele, cara, quero muito tocar na cidade de vocês, porque é a cidade de vocês, Porto Alegre. Tá, 99 a gente traz ele pra Porto Alegre, a gente abre o show dele aqui, e aí começa uma amizade, ele... vai fazer shows em alguns lugares do Brasil, convida a gente para abrir o show. Aí ele, cara, gostaria de gravar uma música com vocês, tá? A gente grava Seja com o Sol, Seja com a Lua, participa daquele Planeta Atlântico, que é muito emblemático agora, porque cabia 60 mil pessoas no Planeta Atlântico, deu sold out, assim, um dia antes já tinha dado sold out de ingresso, não tinha mais ingresso. E deu chuva no dia, o show era para acontecer tipo 1h, foi 2 e tanto da manhã, ninguém arredou o pé de lá, e um caldo caindo. Ele pega a jaqueta, joga pro público, aí aquela coisa de milagre da multiplicação, né? A jaqueta se transformou em milhares de pedaços, todo mundo tem um pedaço da jaqueta do Mark Ramone, né? Até hoje, sabe? E aí surge o convite para fazer o DVD. Te resumir assim, né? Isso acontece, essa função acontece de 98 até 2005, que é o DVD, né? E depois do DVD, a tour nacional, lançando o DVD e tudo mais. E foi uma grande amizade, um grande convívio e um momento musical único aqui no Rio Grande do Sul. Verdade. A gente dentro dos estúdios da Atlântida FM com o Mark Ramone tocando Seja com o Sol, Seja com a Lua, ele com uma mini bateriazinha assim, sabe? O Pijama Show na época que era transmitido daqui. E, cara, muito bacana, porque são coisas que estão na história aqui da rádio, que estão na história da música no Rio Grande do Sul. E as pessoas estavam consumindo isso assim, num modo com muita gana, visceral, com muita energia, sabe? E eu tô notando, aí
lá pro início da nossa conversa, que isso tá começando a acontecer de novo com essa meninada que tá indo em show. Que demais, cara. Pô, e tudo isso, a culpa, né, da Tequila, que fez lá, foi fazer um show no momento da Voz do Brasil, um negócio completamente despretensioso. A música E faz saíram de lá com uma história imagina. pela frente, né, cara? Não foi só com amizade, foi com uma história, vocês fizeram tanta coisa. Cara, hoje, Duda Calvin, artisticamente, o que vem aí pela frente? Como é que tá nesse momento? A gente já tá chegando quase no final do nosso papo aqui. A gente tá lançando uma música nova, Manda. né? Baby, I Love You. Baby, I Love, né? Aham. E a gente tem até um pedaço da música pra mostrar aí, não sei como é que a gente faz pra mostrar, se vocês editam. Como é que a gente consegue? Eu não Cara, sei se a gente vai, eu não sei se a gente vai conseguir mostrar. De repente a gente pode colocar um link pra direcionar ela, porque o que é acontece? melhor mostrar aqui, aqui no mic um pedacinho? De repente coloca no mic, é o nosso único problema eu acho que dá, né? Problema, digamos, a nossa única restrição musical aqui é realmente pra gente não derrubar o nosso podcast em função de direitos autorais, mas se tu quiser mostrar Mas isso, fica à tá vontade. liberado, eu libero. Então tá aí, ó, tá os liberado, direitos gente. autorais, Por porque favor. afinal de contas a música é nossa, né? Manda! Se tivesse dito sim, se tivesse aceitado, eu vou sempre lembrar quando ver o pôr do sol. Quantas vezes eu pedi, quantas vezes ela riu pra mim, mas o E o tempo refrão, foi né? passando e eu sozinho estou. Baby, baby, I love you. E agora? Dizem que o amor e o ódio, eles Porque vivem... o amor e o Olha aí, ódio, ó. tá aí, mano, tá charada. E outra coisa, cara, é muito louco, porque é uma música que conta exatamente isso, de todas as esperanças que as pessoas têm de relacionamento e toda mulher do diabo, guri do diabo, sabe aquelas coisas assim? Então, cara, tu Guri toca do isso, a diabo. galera, é isso que acontece comigo. Mas isso é uma loucura da música, cara, porque quando tu demorou pra fazer, sabe? Tem essa letra aqui, a Glauce fez junto, eu escrevi também, sabe? Foram histórias que a gente foi ouvindo de conhecidos nossos e tal, coisas que a gente viu também acontecendo. E quando tu faz aquilo, a música já não é mais tua, a música é das pessoas, aquilo ali. É isso mesmo que eu queria falar pra ela, eu gosto demais, ela que vai, sabe? A que tu tava falando no início, cara, a arte é isso, ela provoca, ela incomoda, ela fala, ela transmite uma mensagem e aí conecta com as pessoas e aí todo mundo é isso, é o Tava sobrenome... andando em Carazinho, tranquei o pneu da bicicleta naquele maldito trilho do trem que atravessa a cidade. Tudo por causa daquela mina, daquele baby. Fui lá olhar, Caçada. É, isso aí, cara. Mas dá uma gana, né, cara? isso Porque se aí, lembra, cara. dá uma gana. Acaba sendo a música das pessoas. Tá aí, já tem data de lançamento já? Qual é que é? Tem... Previsão? Eu acho que agora, pra esse mês de julho, né, a gente lança. Eu não sei te dizer data, porque Tá. esse negócio dos streaming nunca assim. Se eu depende lanço do- hoje, né, demora. depende do slot, né? É, Enfim, isso mesmo. Mas, tipo, tem essa música, a gente tem um monte de coisa pra fazer, mas isso é muito legal porque, cara, a música é uma coisa muito louca. Tu demora pra lançar, depois que tu lança, parece pólvora, aquilo se espalha por vários lugares, acabam pessoas escutando. Tu lançou a música dizendo que baby, I love you, baby, eu fuck you, e de uma hora pra outra a pessoa já tira uma outra coisa, tipo, ela é fodida mesmo, mas eu gosto dela, então já leva pra um outro lado, sabe? Eu acho isso muito legal da música. Eu não consigo, por mais que a gente já esteja há muito tempo nesse meio, tu nunca sabe como ela vai chegar nos teus ouvidos. É verdade. Isso é tipo, como que a gente trabalha com comunicação é mais ou menos isso, né? A gente tá ali falando para milhares de pessoas ao mesmo tempo, as pessoas estão nos ouvindo, a gente não sabe quem são, a gente não sabe o que estão fazendo, e cada uma escuta de uma maneira, interpreta de uma maneira Por diferente. mais que tu tenha E feito a uma música é letra assim. bem simples, de 5 linhas que seja, mesmo A assim música é vai isso. ter uma interpretação diferente. Que demais, cara. Além dessa música, turnê, em atividade, pelos esses... A gente tem show agora dia 12 de julho, no Dia Mundial do Rock, né? Prévia do Dia verdade, Mundial do é Rock, verdade. lá no Lorde, em Novo Hamburgo. Boa, baita Vamos lugar. estar lançando esse som aí, né? Pro Brasil inteiro, lá em primeira mão, tocando ao vivo. Pô, que Pra galera demais. tem que ensaiar, Aham. né? Que E massa. aí, cara,
quando tiver mais novidades, vem aqui contar. Venha, por favor, venha no nosso ao vivo também, no Tá Vazando ao Vivo. Ah, perfeito. Tá? Por favor, Perfeito, chega perfeito. junto. A gente quer te agradecer mais uma vez, cara, por estar aqui com a gente, pô, cara. Falar contigo pra mim, especialmente, é uma coisa muito, muito da hora estar aqui, trocando uma ideia contigo. A gente já cruzou em alguns momentos, nos bastidores e tal, mas batendo esse papo, conhecendo e ouvindo de ti essas histórias, cara, é sensacional. Obrigado por ter vindo aqui. Fico muito contente. Convido a galera para seguir lá o Duda Calvin, @Duda Calvin no Instagram, Boa. no TikTok, Olha no aí. YouTube. Mas entra lá no Instagram, segue Duda Calvin, porque vai ter todas essas novidades. As músicas novas, os shows, as imagens. Esse nosso bate-papo aqui vai ter alguma imagem que a gente vai estar divulgando lá, então entra no Picotar Instagram. tudo e botar lá. É isso aí. Valeu, Duda. Tamo junto. Feito. Pra cima. E era isso, galera. Obrigado por nos assistir até esse momento. Se gostou, já deixa o seu comentário, deixa o like, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito ainda. Siga aqui o Duda e até a próxima. Valeu! Feito! Tá vazando na Atlântida.